de 1.800 níveis diferentes de consciência de uma única pessoa. Ou seja, você pode fazer então milhares de mapas de uma única pessoa. Também nesse curso, com o conhecimento desse curso, você vai poder revelar todo o passado, todo o presente e todo o futuro que ainda está por vir. Todos os segredos mais secretos, então você vai conseguir desvendá-los com as técnicas e os conhecimentos da astrologia védica. Inclusive, Márcia, é importante dizer também que a astrologia védica pode fazer toda a identificação de todas as potencialidades, todos os dons, todos os talentos das pessoas, e dessa forma você pode utilizar os seus poderes ao máximo. Todos os seus poderes pessoais você vai saber de onde eles vêm, como eles funcionam, em que momento também eles vão se potencializar. Você sabe que isso, Horácio, não querendo te interromper, eu acho que é uma das coisas mais importantes da astrologia védica, é você dar para as pessoas o conhecimento do seu potencial, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem o seu potencial e não sabem, e elas vão trabalhar em qualquer emprego para ganhar dinheiro no final do mês para pagar as contas, e se tornam infelizes. E está escrito também nos Vedas, né, que o verdadeiro, a origem do sofrimento do ser humano é a falta de conhecimento de quem nós somos na realidade. E a astrologia védica é uma ferramenta importantíssima para mostrar um caminho de evolução e as nossas potencialidades. É para que nós viemos a esse planeta? E qual é o nosso potencial, o nosso dom? É verdade. Você vê no seu próprio caso, Márcia, depois que você começou a seguir todos esses preceitos védicos, a prosperidade, não, como ela começou realmente a vir muito, né? Quando você começou a meditar nos mantras, você começou a praticar toda a filosofia védica, você vê que o nível de prosperidade, né, que foi se alcançando realmente é uma coisa extraordinária, porque se alguém dissesse isso para você alguns anos atrás, você ia achar inacreditável, mas hoje você vê que isso é totalmente viável, isso é totalmente possível. Quando você vê os resultados concretos, não tem dúvida, né, Horácio? Agora é importante também dizer, Márcia, que nesse caso também a prática é importante, não só o conhecimento, não? O conhecimento ele é importante, mas esse é um dos grandes diferenciais, inclusive, da astrologia védica, porque ela não permite você só saber sobre as coisas, mas principalmente como lidar com as situações. Ele te dá, então, instrumentos, métodos, sistemas, técnicas diferentes, então, para você lidar com diferentes situações que ainda estão por vir. Então é importante também, Márcia, dizer que, por exemplo, na astrologia védica também você pode reconhecer as suas debilidades, as suas fraquezas, os grandes obstáculos que você vai ter durante a sua vida também. E aí você já previne, né? Exatamente. E dessa forma, então, você pode superar todos os seus obstáculos. E dessa forma também você pode obter o sucesso em todas as suas empreitadas. Tudo que você quiser fazer vai acabar dando certo, porque você vai fazer sempre isso no momento propício, da forma certa. Você não vai fazer então uma coisa que está fora da sua realidade, fora do seu alcance. Você vai fazer sempre algo que está dentro das suas potencialidades. É muito importante falar também, né, Horácio, que antigamente, nos primórdios lá da Índia, sempre que um bebê nascia, a primeira coisa que os pais pediam era um mapa védico, para que eles pudessem saber quais as fraquezas daquela criança, quais as potencialidades daquela criança, para poder direcionar a vida daquela criança de uma maneira correta. Até as doenças podem ser prevenidas nos momentos certos através desses estudos, né, Horácio? Isso está absolutamente certo, Márcia, mesmo porque no Oriente, na Europa e nos Estados Unidos, como a astrologia védica já é muito mais conhecida, né, a força da astrologia védica, a veracidade, né, a supremacia do conhecimento védico já foi estabelecida nesses países. Então, eles utilizam isso em todas as áreas da vida. Você vê que mesmo no mercado financeiro, os grandes financistas, eles não dão um passo sem consultar a astrologia védica. Nem eu, viu? Nem eu, já não dou mais nenhum passo de consultar, né, Horácio? Todos os rituais que são feitos, né, mas os lançamentos, os eventos, todos são feitos sob a consulta, sob a visão da astrologia védica. Por quê? Porque dessa forma a gente sempre vai obter os melhores resultados, né? Você vê que todos os eventos aí têm sido um grande sucesso, de toda forma.
Agora, Horácio, o que te levou a começar a estudar astrologia védica? Bom, aí é interessante, Márcia, porque é como você já havia falado logo no início, né, uma questão de dharma, de dever da vida realmente. Né? Quando aquilo que você faz te preenche por completo, te traz satisfação completa, isso significa que realmente você está no caminho correto. Então, desde a infância, então, eu já sempre fui muito inquisitivo, perguntava demais as coisas, muito filosófico também. E muito cedo, então, eu já comecei a estudar as escrituras védicas. Então, desde aquele momento, e já fazem 25 anos, eu sempre estou envolvido com essas atividades védicas, né, de uma forma ou de outra, me encontrando com os grandes mestres, obtendo, então, essas grandes lições, as grandes iniciações também dos mestres, e sempre, então, de uma forma ou de outra, procurando me associar com essas grandes personalidades que têm o domínio completo das escrituras védicas. De fato, então, são grandes sábios que vêm para esse mundo justamente para aliviar o sofrimento da humanidade. E o que diferencia a astrologia védica da astrologia convencional, Horácio? Bom, existem muitas diferenças. Uma delas eu já citei, que é justamente não só saber o que vai acontecer, mas sim, principalmente, você ter as ferramentas, os instrumentos, os sistemas, as técnicas para você poder lidar com as diferentes situações. Então não é simplesmente o conhecimento, saber o que vai ocorrer, mas principalmente como lidar com isso. Né? Agora, obviamente que a visão védica, né, é uma visão muito mais, digamos, muito mais sagrada. A astrologia védica, então, no Oriente, para a gente, principalmente que é praticante, a gente não vê isso como uma ciência, um conhecimento qualquer, e sim, a gente leva isso realmente como uma coisa sagrada, uma coisa muitíssimo importante. Existe toda, então, uma reverência, toda uma série de disciplinas que precisa ser seguido para você obter os resultados mais significativos. Você precisa, então, ter uma alimentação adequada, você tem que ter uma vida adequada, você tem que ter um relacionamento com as pessoas adequado, você tem que desenvolver a sua mente, a sua inteligência, a sua personalidade completamente para isso, para você, de fato, obter, então, os melhores resultados, porque, afinal de contas, essa é a missão que é dada para a gente, de justamente disseminar o conhecimento védico, a semente do conhecimento védico no coração das pessoas. Então, todas as pessoas, então, que são sinceras, não, que querem, então, se aperfeiçoar como seres humanos, que não estão satisfeitos com a sua condição material ou com a sua condição religiosa ou espiritual, elas têm que conhecer as escrituras sagradas, as escrituras védicas, e principalmente, então, conhecer por primeiro a astrologia védica, porque dessa forma elas vão ver que tudo vai se encaixando perfeitamente na sua vida. Você vê, Márcia, que as pessoas normalmente, realmente, elas não conseguem contradizer ou desmentir os fatos que são falados durante uma leitura. Todas as milhares de pessoas que já passaram por aqui, que já fizeram esses mapas, ficam perplexos, e você vê que toda pessoa que sai, você tem acompanhado isso, mas todas as pessoas que saem de uma leitura, elas saem totalmente perplexas, e as vidas dessas pessoas mudam muito. Por quê? Porque elas começam a enxergar as coisas de uma forma diferente. Elas se conscientizam que as coisas não podem ser exatamente como elas estão sendo colocadas. Você pode, então, com o conhecimento e com as ferramentas corretas, você pode alterar o seu próprio karma, o seu próprio destino. Sobretudo, como você disse, né, Horácio, se elas cumprirem os deveres, né, de uma boa alimentação, fazer yoga, meditar, levar uma vida saudável, repetir os mantras adequados, aqueles que você passa, fazer os rituais. Os rituais são importantíssimos, né, Horácio? Com certeza, Márcia. A gente estava até agora mesmo conversando sobre isso, porque a presença da palavra correta, do fogo, das ervas, né, a intenção, a determinação, a sinceridade no propósito, tudo isso, então, feito dentro de um momento correto, Márcia, tem um poder extraordinário, o poder de transmutar toda e qualquer energia, né, independentemente das forças opostas que estão presentes. Com essas
com essas técnicas, com essa metodologia que na verdade é milenar, existem há milênios e milênios de existência, ela está sempre em funcionamento. Então, e isso é importante também dizer, mas porque se está há milênios e milênios e até hoje não houve um único ser humano que disse que não funciona, tenho certeza que você não vai ser o primeiro a dizer que não funciona. E outra coisa que é importante também, Horácio, é dizer que existe há milênios e não muda. Sempre é fresco, sempre é contemporâneo, sempre pode ser utilizado em toda e qualquer circunstância. Como a medicina ayurveda também, né, Horácio, que caminha paralela com a astrologia védica, porque antigamente todo médico utilizava os ensinamentos da astrologia védica para saber se a pessoa ia ficar doente, em que momento, qual a propensão, e vice-versa, quer dizer, a astrologia védica também usa os ensinamentos de Ayurveda para poder curar as pessoas. Mas é importante saber que essa astrologia, como a medicina Ayurveda, hoje em dia um remédio, Vioxx, é ótimo hoje, amanhã já está banido, é péssimo, mata. A astrologia védica, a medicina ayurvédica não mudam. É sempre aquilo e não existe. Um dia faz bem, outro dia faz mal. A verdade é a verdade e ela é determinada pelos planetas, pela sabedoria antiga. Isso é importantíssimo. Exato, mas porque é difícil, por exemplo, você negar que o Sol, a importância do Sol sobre a humanidade, sobre o ser humano. Não existe como você negar que o Sol é menos ou não é importante. Assim como é difícil também você negar que a Lua não tem nenhuma importância para os seres humanos. Mas também existem os outros planetas também. Existem inclusive planetas que não podem ser vistos ao olho nu. Por quê? Justamente porque a gente não tem nos nossos olhos essa composição de que esses planetas são feitos. Mas também existem todas essas constelações e todas elas estão ali justamente para influenciar o ser humano. Isso é extremamente sutil, mas tudo isso pode ser visto dentro da astrologia védica. A astrologia védica também, Márcia, é importante dizer que ela vai te ajudar a encontrar a missão da vida, a corrigir todos os seus maus hábitos, a vencer todos os seus desafios, vai te ajudar a adquirir prosperidade, vai te ajudar inclusive a melhorar todos os seus relacionamentos, vai melhorar a sua saúde, vai te ensinar a alcançar a satisfação no trabalho e na vida também. Nossa, o que mais a gente pode querer? Então vamos agora dar o intervalo para os nossos comerciais, mas fiquem conosco que em breve estaremos de volta entrevistando Horácio Takano sobre o curso de astrologia védica que ele estará dando em breve no CIMA. Você está ouvindo da Mundial. Programa